Boa noite, nação, tudo bem? Hoje no Fatos e História, nós vamos tratar de um assunto que está sendo muita polêmica no meio dos askenazes. Há muito tempo que algo vem sendo escondido de nós. E os askenazes estão nos escondendo realmente algo muito forte. Eles não deveriam estar nos escondendo isso. E por isso que eles são soberanos sobre a terra. Além dos askenazes estar tomando a identidade de um povo que não lhes pertence e está com a riqueza e o ouro desse povo, eles também estão ocultando da humanidade uma tribo. Aliás, duas tribos. Eu estou falando da tribo de Dan e da tribo de Efraim. Você vai saber hoje sobre uma delas, a tribo de Efraim. Em outro vídeo, em outra live, nós iremos falar sobre a tribo de Dan, que vai ser muito importante para você entender isso, nação, e alegrar o seu timo e saber que eles têm escondido muita coisa de mim e de você. Muita. São muitas coisas que eles estão escondendo de nós. E você precisa imediatamente saber disso. Essa live, ela vai ser determinante. Com certeza, muitos não gostarão. Muitos não vão gostar do que vai ouvir aqui. Mas nós estaremos trazendo para vocês esse assunto importante. Então, não saia daí, fique conosco e acredite, essa live, ela é para você. Ok, nação, então, de volta, vamos falar de Efraim? Vamos falar de Efraim. Quantas tribos são? Ao todo, Edson Silva História, são 14 tribos. Aí você fala assim, mas eu estava dentro de um sistema e sempre me ensinaram que era somente 12. Inclusive, existe uma denominação que usa o grupo jovem e divide o grupo jovens em tribos. Inclusive, eles até nomeiam um desses grupos de tribo de Dan, o que está muito errado. Mas eu quero falar para você aqui que o sistema não domina esse tipo de assunto. E por causa disso, muitas pessoas, elas são literalmente prejudicadas nos seus entendimentos, nos seus raciocínios e na sua visão. Quem é da tribo de Dan? Quem é da tribo de Benjamim? Precisamos entender um conceito muito grande aqui. Nós temos 12 tribos. 12 tribos. Escuta bem só essa, mano. Nós temos 12 tribos, não é verdade? Se você quiser tirar uma dúvida sobre as 12 tribos, é só você ir lá no livro de Apocalipse, capítulo 7. No Apocalipse, capítulo 7, nós temos a tribo de Judá, a tribo de Rúben,
a tribo de Gade, a tribo de Azer, a tribo de Naphtali, olha que interessante, a tribo de Manassés, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de José, a tribo de Benjamim. Você reparou que nós não temos nessa lista nem a tribo de Efraim e nem a tribo de Dan? Vocês viram lá? Vocês acompanharam que a tribo de Dan não está na lista das 12? E também não está na lista das 12 a tribo de Efraim? Confira aí na tua escritura, porque hoje esse assunto vai ser muito sério. Por que que a tribo de Efraim e a tribo de Dan não se encontra de maneira nenhuma na lista dos 144 mil? E talvez você já deve estar se perguntando, a tribo de Efraim e de Dan não vão ser seladas junto com as 12? A visão da coisa é muito séria, nação. É muito séria. Você precisa estar atento a isso que nós vamos te falar. Quando você olha essa informação, quando você passa a analisar essa informação, você começa a perceber que alguma coisa vai te abrir os olhos. Deixa eu falar primeiro de mim, depois nós iremos para a Escritura de uma maneira muito legal. A tribo de Efraim, eu vou te contar a história, Edson Silva História, com a minha didática. Depois você vai e confere na sua Escritura. A tribo de Efraim, você tem que entender o nascimento de Efraim. Quando o José, ele vira pai de Efraim e Manassés, que nasce Efraim e Manassés, o Efraim era o filho mais novo e Manassés era o filho mais velho, quer dizer, era o filho mais, é o que nasceu primeiro. Então, a lei diz que os filhos mais velhos, eles têm que receber a nomenclatura de primogênito. E quem são os primogênitos? Aqueles que levam a promessa. Não é verdade? Abraão, Isaque. O Jacó, ele era o mais novo. O mais velho era Esaú. Esaú era o homem que era para ser integrado nas tribos. Todas as tribos teriam que ter saído de Esaú, não de Jacó. Mas por causa daquela história que o Jacó estava fazendo lentilha e Esaú chega com muita fome e ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, né? E isso foi um resultado do que o próprio Isaque fez, quando ele pega as mãos dele, a mão direita era para estar na cabeça de Esaú e a mão esquerda na cabeça de Jacó, ele cruza os braços e coloca a mão dele na cabeça de Jacó e não na cabeça de Esaú. Na cabeça de Esaú fica à esquerda. Então, naquele momento, o Isaque estava passando a promessa para um primogênito que não seria Jacó, mas foi Jacó. Porque algo dizia que Esaú iria desonrar essa primogenitura, como aconteceu lá na história do episódio do prato de lentilha. Então, isso aconteceu com Jacó. O interessante
é que quando Jacó ele tem os seus 2 filhos, acontece a mesma coisa. Quando José tem 2 filhos, acontece a mesma coisa com o pai Jacó. O Jacó imita o seu pai Isaque. Assim como Isaque, ele trocou as mãos e abençoou Jacó, que não era para ter primogenitura, e passa a ter, o Jacó faz a mesma coisa com 2 filhos de José. Ele não dá primogenitura para Manassés, mas dá para Efraim. Então Efraim passa a ter parte dessa promessa nas mãos dele. O tempo foi passando, as nações se formaram no Egito, como você já conhece, né? E ali no Egito sai, na verdade, 14 tribos. Não sai só 12, sai 14. As 12 que já tinha, mais 2 tribos geradas de quem? De José, né? Que era Manassés e Efraim. O José já existia como tribo. José fazia parte das 12 antes de ter Manassés e Efraim. Então José é tribo também. Só que de todas as 12 tribos, aí que vou mexer no calo dos judeus, dos Askenazi. Nós vamos mexer no calo dos Askenazi, vai ser aí. Porque, olha bem, e é isso que os Askenazi e os religiosos que estão trabalhando para os Askenazi, eles não admitem. De todas as 12 tribos que já existia, Judá, Benjamim, Naphtali, Dan, né, Azer, Ruben, de todas as tribos que já existia, somente, meus amados, somente a tribo de José é que ganhou mais 2 tribos através de seus filhos, porque José foi vendido para o Egito. Os 11 patriarcas, eles jogaram José no poço. Vocês lembram disso? E por causa dessa maldade que as 11 tribos, que os 11 irmãos de José fizeram com ele, somente José, por todo o sofrimento que ele teve, por todas as injustiças, só José, das 12 tribos, acrescentou mais 2 tribos através dos seus 2 filhos. E a promessa não foi passada para a mão de Judá. A promessa foi passada para Efraim. Efraim. Judá não chega a pegar a promessa. Porque era Judá que ia para levar a promessa, mas a promessa fica com Efraim. Olha só. E aí, então, acontece algo interessante, que você vai ver aqui nesse momento. Vamos ver alguns passos que nós vamos contar para você. Saca só. Nós temos aqui, você já ouviu falar de Josué, né? Quem aqui já ouviu falar de Josué? Edson, eu já ouvi falar de Josué. Edson, o que tem a ver Josué com Efraim? Para você entender os nossos outros vídeos de Melquisedeque, que eu sei que vocês gostam muito, mas muito, é necessário que, ainda que essa explicação que eu estou dando esteja um pouco chata, que parece que ela não tem sentido, você ficar ouvindo, mas ela vai ser de grande importância, porque ela vai derrubar toda essa religião do judaísmo que não é a verdadeira e que se encontra hoje permeando pelas redes sociais. Porque eu não posso falar de Efraim se eu não falar de Josué para você. Porque o que os
Askenazes, os seguidores de Askenazes, o que eles estão pregando nas redes sociais? Eles estão pregando que Josué tinha um nome de Yahushua. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso aí no chat? Que Josué e Yahushua são a mesma coisa. Que Josué ele tinha um nome de Yahushua. Isso é mentira. E vocês vão saber por quê. Se vocês abrirem o Google e pesquisarem os sites que falam sobre Josué, entre site cristão e site judaico, você vai ver que todos eles mentem dizendo que Josué tinha o nome do Salvador. Isso não é uma verdade. Não tem nem como, não tem nem aonde eles confirmar essa história. Até agora eu não sei por que eles fizeram isso. Se você fizer uma sondagem, você vai ver que Josué não tem nada a ver com o nome de Yahushua. Porém, contudo, e entretanto, existe algo aqui que eles estão querendo que você não perceba, e por isso eles criaram essa ideia de que Josué tem o mesmo nome que o Salvador. E o que foi que eles criaram? Eles criaram uma mentira para ocultar uma verdade sobre Josué, para que você se perdesse na história, para que você não viesse se encontrar na história, e que você não se encontrando nessa história, você viesse a perder o seu contato com as coisas maravilhosas que deveria estar acontecendo na sua vida temporal diante de Yahushua. O que eles estão escondendo, Edson Silva História? Eles estão escondendo, através da mentira que Josué tem o mesmo nome do Salvador, que quem tem a promessa não é Judá. Quem tem a promessa é Efraim. E através de Josué, você sabe quem era Josué? Era da tribo de Efraim. Uau, Edson. Sim. E sabe o que os sites e os estudos judaicos estão dizendo para você? Que Josué era um efraimita judeu. Você vai ver, tem sites, é só você dar uma procurada. Não existe efraimita judeu. Porque efraimita vem de Efraim. E Efraim era o nome de um irmão de Judá. Do irmão de Judá. Perdão. Desculpa. Efraim, ele era um sobrinho de Judá. Efraim era filho de Josué. E os judeus da Bíblia do Almeida, os pretinhos da época, ficaram enciumados de Efraim. Porque eles não aceitavam de forma nenhuma. Por que só Efraim teve 2 filhos? Só José teve 2 filhos. E acrescentou mais 2 tribos. E por que nós não? Judá, que era a tribo que vinha de reis, eles ficaram muito enciumados dos efraimitas. E sabe qual foi o grande problema para a tribo de Judá? É que Arro também faz um rei advindo de Efraim. E nós só conhecemos Davi de Judá e Saul de Benjamim. Não é verdade? Os primeiros reis? Pois é. Porém, tem um detalhe.
E Arro também faz sair um rei de Efraim. E o nome desse rei se chamou Josué. Josué. Josué pega a promessa do pai Efraim através da linhagem efraimita e Josué, ele entrega esta promessa na mão do mestre. A partir de Josué é que Melquisedeque desaparece da face da terra. Você não ouve mais falar de Melquisedeque em lugar nenhum da Bíblia. Depois que Josué assume o trono e passa para o anjo a promessa, para que o anjo entregue a Melquisedeque. E sabe quem estava do lado? Satanás. Quem já viu Josué Josué, Satanás estava ali para se opor, para não permitir que Efraim entregasse a promessa para o nosso Criador. Para que a morte no madeiro ela pudesse vir a acontecer. Olha só. E isso os Askenazi, eles ocultam do mundo essa informação. Vamos ver? Vamos lá. Olha aí, ó. Primeiro quero dizer que o filho de Nun, da tribo de Efraim, se chamava Josué. E o que Josué fez? O que a tribo de Efraim vai fazer nos últimos dias. Escuta aqui, gente, essa parte aqui, você precisa prestar muita, mas muita atenção. Por que os Askenazi estão jogando os holofotes somente para a tribo de Judá? Olha que segredo, você talvez já leu essa passagem várias e várias vezes. Talvez você já leu essa passagem muitas vezes. Olha só. O filho de Nun, da tribo de Efraim, Josué, então Josué é da tribo de Efraim, não é judeu. Foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito e os 40 anos pelo deserto do Sinai. Quando Moisés morre, Moisés era juiz. Josué recebe duplicada excelência muito maior do que Moisés. Vocês já vão ver. Porque Josué, ele era de Efraim. Ele tinha a promessa na mão e Moisés tinha o povo na sua mão, que ia receber a promessa da mão de Efraim. Assim como Josué foi ajudante de Moisés durante o êxodo no Egito, assim a tribo de Efraim vai aparecer, sabe lá de onde, eu já vou dizer para você, para ajudar Yahushua a tirar o povo da terra aonde eles foram escravos. É uma repetição, porque as coisas do passado são cópias das coisas que vão acontecer no futuro. Imagina. Você pegou essa sacada nesse momento? Pegou essa sacada? Pega essa sacada que é forte. Que forte, né? Me engasguei com a própria saliva. Que bom, né? Então,
Então é o seguinte, olha esse livro aqui de Oséias. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim é um bolo que não foi virado. Olha só, gente. O que Efraim fez? Mesmo depois que Efraim ele passa a promessa para a mão de Josué, na mão de Josué, Efraim passa a se envolver com todas as nações, inclusive com os europeus, que são gentios. E para Efraim não se acabar por causa desse pecado, porque Efraim mercou amores, fez um monte de besteira, ela passa a colocar o seu sangue com muitas nações do mundo. Então você vai ver europeus que têm sangue efraimita. Você vai ver africanos que também têm sangue efraimitas. Você vai ver muita gente de cor branca que tem o sangue efraimita. Porque Efraim ele se misturou com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado, ou seja, ele é preto e branco. Quando você bota um bolo na frigideira, um salgado, um pastel, e vai fritar, mas você não vira, tira ele, só frita de um lado só, como é que ele fica? Ele fica preto e fica branco. Então tem efraimitas brancos e tem efraimitas pretos. E o povo que vai vir para tirar, o povo de Arro da terra, chamada Brasil principalmente, será um povo que vai confundir o mundo todo. Porque eles serão pretos e serão brancos. Olha como Arro é inteligente, é sabedoria pura. Tanto que ele fala numa passagem que a confusão se instalaria no mundo por causa de Efraim. Porque as pessoas não vão entender nada. Por que essa tribo de Efraim tem pretos e tem branco? Porque eles se misturaram com os povos. Oséias capítulo 7, verso 8. Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim, ele mercou amores para garantir para essas nações a promessa que não estava mais na mão deles. E em função disso que Efraim fez, que não foi muito bom, mas também por parte, Arro conseguiu ver em Efraim uma intenção boa, embora o que ele fez não seria uma boa intenção. E Arro, então, ele preserva Efraim. Você vai ver que em todos os momentos Efraim só faz besteira depois que Josué assume a promessa e entrega na mão do anjo. Veja que Oséias está depois de Josué. Olha essa passagem de Isaías. Isaías capítulo 11, no verso 13. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá será o desarraigados. Todos que Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Olha que interessante. Está dizendo ali que vai se afastar a inveja de Efraim. Quer dizer, todos que tiverem inveja de Efraim, o mal que uma inveja causa não vai chegar até Efraim. Efraim hoje se encontra protegido pelo Criador para o dia, hora, mês, minuto, segundo em que ele há de se manifestar no planeta, com essa nação tão confusa de pretos e brancos. E o Judá, que são um povo preto do Brasil,
Eles vão acordar, eles serão desarraigados, eles serão honrados, eles serão reconhecidos como verdadeiros judeus da Bíblia do Almeida. E Efraim, que sempre invejou Judá, não vai invejar, mas vai amar Judá. E Judá não vai oprimir Efraim pela maldade que ele fez no passado, mas vai abraçar Efraim. Não vai ter máscara no rosto, não vai ter toquinho de mão que vai impedir esse abraço caloroso dessa nação preto e branco de Efraim que vai vir com o povo preto de Judá. Judá em peso vai ter que acordar na frente dos seus irmãos que ainda vão continuar dormindo. Depois seguido aí a tribo de Azer. Olha que interessante, para depois todas as outras tribos acordarem. Você veja que coisa linda. A bandeira, Números 2,18. A bandeira do exército. Agora olha que interessante. Gente, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. A América, ela está no Ocidente ou ela está no Oriente? Pergunta para a nação aqui no chat. A América está no Oriente ou ela está no Ocidente? É só para lembrar, não precisa inventar nada não. Não estou fazendo pegadinha para vocês, eu quero que vocês respondam o que vocês sempre souberam, que é o certo. Eu não vou mudar nada aqui. Nem tudo eles trocaram. O que nós aprendemos e é o correto? Eu não vou dizer para você que está errado. Não. É o Ocidente. A indianada respondeu muito bem ali. A América, ela é o Ocidente. Olha só que interessante. Como a América, ela é o Ocidente, olha como que Efraim foi profetizado para estar aqui um dia. Vamos ver? Vamos. Olha o que está escrito em Números 2,18. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado da onde? Do Ocidente. Olha que coisa linda. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Ou seja, a descendência de Elisama serão príncipes de Efraim. Iarro preparou Efraim para entrar no Ocidente e será a única tribo que derrubará os falsos judeus da ONU. Será a única tribo que terá autoridade, que terá voz, para tirar o povo de Iarro do sofrimento e das mãos do sistema dos Askenazi que nos oprime tanto. Olha que coisa mais forte. Você já parou para analisar como que o Velho Testamento ele é cheio de novidades que por a gente não ler, porque nós não somos incentivados a ler Velho Testamento no sistema, mas olha que coisa forte. Isso é algo muito legal. Você quer ver mais uma? Olha aqui o livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 8. E estes são os seus nomes: Ben-Hur, nas montanhas de Efraim. Gente, esse Ben-Hur vai estar do lado do príncipe de Elisama, e esse Ben-Hur vai derrubar todos os mentirosos opressores do povo de Iarro. E o que os judaizados eles falam de Ben-Hur? Que Ben-Hur ele era um eframita. Olha o que eles falam.
Eles falam assim, Ben-Hu, ele é de Efraim, judeu. Gente, para com isso. Não existe Efraim judeu. Ou é de Efraim, ou é de Judá. Porque volta a dizer que Efraim era sobrinho de Judá. Judá era tio de Efraim, porque Judá era irmão de José. O filme Ben-Hur, esse filme que tem CD, que passou no cinema, que talvez tenha aí nas plataformas de filmes, não sei se tem na Netflix ainda, foi feito pelos judeus sionistas. O lugar desse filme é o Oriente e eles vão vir para o Ocidente conforme está na Bíblia. Só que como foi feito pelos askenazes, eles não mostram, eles até mostram que a direção é para a América nesse filme, mas ele não te dá a entender que é para o Brasil. E outra coisa, eles botam Ben-Hur como se fosse um judeu. Mas Ben-Hur, ele não é um judeu. Ele existe, mas ele não é um judeu. Ben-Hur é quem? Ben-Hur, ele é um eframita. Você veja, lá no filme mostra as montanhas, mostra os cavalos, mas eles estão querendo passar uma ideia através dos filmes de Hollywood que Ben-Hur, ele é um judeu. Mas Ben-Hur não é da tribo de judeu. Não é da tribo de Judá. Ben-Hur, ele é da tribo de Efraim, que é inimiga de Judá até o presente momento. Quando Judá acordar, perdoará os eframitas e os eframitas perdoarão Judá e essas nações se abraçarão como nunca se houve uma confraternização jamais vista na face da terra. Isso vai confundir os holofortes mundiais. O sistema, os dominadores, eles não vão esperar esse momento tão lindo e eles não vão poder impedir que nem a máscara da pandemia, nem o álcool gel vão poder impedir esse abraço, esse beijo no rosto, esse aperto de mão, esse carinho que vai acontecer no mesmo solo aonde nossos irmãos foram tão sacrificados e ainda o é até hoje. A Bíblia fala que os gentios, e nós vamos entrar com outro vídeo, os gentios estarão olhando para os eframitas e eles se alegrarão, porque muitos gentios, por causa do bolo virado, que é os eframitas pretos e brancos, porque eles se misturaram com os europeus, muitos branquinhos largarão da sua espada, dos seus revólveres, das suas armas, do seu poder político, largarão das suas maçonarias, do seu sistema evangélicos e se unirão a Efraim em defesa do povo que vai estar aqui sofrendo e que nesse dia nem os judeus askenazi poderão fazer nada. Tanto é verdade que a própria besta vai ter que vir depois. Tamanho vai ser o fracasso da falsa tribo askenazi, que nesse dia vai ser desmascarada por todas as nações que verão o brilho de arro nos olhos dos filhos de Efraim, que virão do outro lado do Atlântico. O livro de Salmos 78, eu não vou botar aqui, leia Salmo 78, gente. Por que Arro não acabou com Efraim e escolheu Efraim? Com todas as besteiras, com todo o pecado que a tribo de Efraim cometeu, mas por que Arro ainda confiou na mão de Efraim os últimos dias? Porque o Salmo 78 conta a história de Israel, as 12 tribos que desprezaram o seu irmão Efraim. Efraim foi desprezado pelas outras tribos, por inveja, por raiva, porque Efraim não era da linha direta dos irmãos, mas ele vem como filho de uns irmãos,
que foi a única tribo que gerou tribo, foi a tribo de José através de filhos. As outras 13 tribos não conseguiram gerar filhos. Uma das tribos que ficou muito chateada, muito invejosa, foi a tribo de Dan. A tribo de Dan não aceitou de maneira nenhuma o que Arro fez, porque a tribo de Dan também brigava pela promessa, não porque eles queriam entrar na promessa, mas porque a promessa fazia gigante a tribo que a possuía. A tribo de Dan teve outros olhos em relação ao propósito de Arro. E por isso nós vamos falar da tribo de Dan, que ela não chega a acabar totalmente. Assim como Efraim vai vir contra os judeus da ONU, a tribo de Dan vai vir a favor. E muitos da tribo de Dan são também da Nigéria. Muitos nigerianos, não são todos, porque assim como a tribo de Efraim é bolo virado, a tribo de Dan, ela não é um bolo virado, mas ela faz questão de virar o bolo para poder nascer um empate entre Efraim e Dan. E dos que sobraram de Dan, habitaram mais ou menos a terra de Nigéria. Por isso que os judeus estão dizendo que os nigerianos são também judeus. Para despistar toda a informação que você precisa saber nesses últimos dias. Olha o que diz Zacarias, capítulo 10, verso 7. Olha o que está dizendo aqui, gente. Isso é para você encher teus olhos de lágrimas. Se você está pensando que só vai ter tristeza para o povo, olha que coisa linda de Zacarias 10, 7. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará em Arro. Zacarias 10:7, aonde Zacarias faz a profecia até dos cavalos do Apocalipse, dos cavaleiros. Todo Zacarias é uma profecia para os últimos dias. E ali está dizendo que Efraim será como um poderoso nesse dia. O seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão, e se alegrarão, e seu coração se regozijará em Arro. Porque Efraim vai reconhecer que ele errou com o Criador, mas ele vai sentir o amor do Criador e escolhê-lo para esse último dia, posição essa que qualquer outra tribo gostaria de ter. Que coisa interessante, nação. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Você tem que entender o que Yahushua ele quer falar para você. Isso é muito forte. Olha o que diz o livro de Jeremias. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Não tem nada de Judá aqui. Judá está junto com Israel. Judá aqui, nesse caso, ele está junto, ele faz parte de Israel. Aqui são 144 mil todos dentro do nome Israel. Não tem essa de Judá. Tudo que você está lendo sobre o judaísmo é mentira. Judá errou feio, e o último pior erro de Judá foi ver o Salvador Yahushua morrer no madeiro, zombar de Yahushua,
mentir contra Yahushua, ajudar os escribas e fariseus a matar Yahushua e ainda dizerem que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Nunca foi Judá a escolha de Arro, mas sempre Efraim em relação às outras tribos, que todas se chamarão Israel nesse grande dia. Porque está dizendo que ele é o pai de todas as tribos, mas Efraim é o seu primogênito, ou seja, a promessa sempre esteve a partir das 12 tribos na mão de Efraim e nunca na mão de Judá. Quando Yahushua nasce, ele já nasce com Melquisedeque, porque a promessa já estava na mão de Melquisedeque. Ela nunca passou por Judá. Yahushua ele veio de Judá. Ele não nasceu de Judá. Ele veio de Judá, ou seja, ele veio da cidade de Judá. Ele poderia ter vindo da cidade dos incas, maias e astecas. Mas não, porque não estava profetizado Yahushua, ele nascer aonde estavam as outras tribos perdidas, mas aonde estava Judá, e Judá estava em Jerusalém. Yahushua nasce em Belém, fica ali em Jerusalém, aonde estava Judá, por isso que ele veio de Judá. Yahushua não é judeu, Yahushua não tem sangue judaico, não nasceu de mulher judaica, de sangue judaico, ele nasce da barriga de uma mulher da tribo de Judá, mas ele nasce como um empréstimo, ele não é gerado através de espermatozoide, não há uma relação sexual, há uma semente, e essa semente é do próprio Melquisedeque, jogado na barriga, o Espírito joga a alma e gera aquele Yahushua que morreu no madeiro para cumprir junto com Melquisedeque a promessa do Pai. Efraim passa para Josué toda essa maravilha. Toda essa maravilha. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Olha o livro de Gênesis. Olha o que diz o livro de Gênesis. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Lembra de contei isso no início? E a sua esquerda sobre a cabeça de quem? De Manassés. Dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante, Manassés ser o primogênito. Então, Manassés não é o primogênito, então, passa a ser o Efraim. É muito forte, nação. Muito forte. Essa visão que nós estamos passando para você. Repara que Josué, ele era de Efraim. E numa outra live, que nós vamos fazer depois dessa aqui, essa que vai acabar agora, nós vamos mostrar como que Josué, ele tem que ser elevado na altura de rei, porque somente o homem na altura de rei poderia se encontrar com um sacerdote, que naquela época era Melquisedeque. O anjo pega essa promessa, mas ele tem que elevar Josué no patamar de rei. Você vai ver na próxima live, que nós vamos estar mostrando para vocês depois dessa daqui. Muito, muito forte. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, é uma extensão, né? Fatos e Histórias, e nós já voltamos já com a segunda parte para você, aqui mesmo, no canal Fatos e Histórias. Fique com a gente, nação, e vamos para cima, porque olha, a outra live